Bom, dessa forma, acho que a gente pode, 4h30 já, o início da sessão, a gente pode iniciar. Jéssica, tudo bem para você? Guilherme, seria o primeiro trabalho, né, Guilherme? Sim, sim, professor. É já para colocar o link da avaliação no chat? Sim, segundo a instrução que passaram, a gente já colocaria, né? Então, vou colocar agora. Foi. Ok, então fazendo só uma abertura aqui bem rapidamente, nós estamos nessa sessão de apresentação de trabalho, 4, o tema é relação governo-sociedade, transparência, contabilidade e participação, na 27ª edição do CEMEAD. Eu agradeço a todos os participantes aqui, em nome do Guilherme, e também a você, Jéssica, que vai me auxiliar aqui na condução dessa sessão. Como eu havia dito anteriormente, Guilherme, vai ser seguido esse roteirinho. Nós vamos pedir para a Jéssica, por gentileza, exibir a sua apresentação, ou você tem essa apresentação para ser exibida, logo após 8 minutos de discussão, e eu peço que você fique na sala, por gentileza, para que a gente consiga, ao final de todas as apresentações, nós temos 4 trabalhos aqui, fazermos um debate geral, e, sobretudo, os autores que estabeleçam contatos nesse final da apresentação, né? De forma que eu penso que essas são as principais orientações. Alguma dúvida, Guilherme? Tudo bem? Não, tudo bem, tranquilo. Jéssica, esqueci de algo? Tinha caído aqui para mim, não sei se caiu para todo mundo, mas já voltei. Não, tá. Eu já passei as instruções, acho que é aquilo que nós conversamos, e eu pedi para o Guilherme, portanto, iniciar aqui a apresentação do trabalho dessa sessão, tá Certo, bom? professor, aí no caso ele vai apresentar ou é para passar o vídeo? Isso, eu peço que passe o vídeo, não sei se tudo bem para você, Guilherme, porque eu assisti todos os vídeos e vi os trabalhos, acho que o vídeo ficou bem interessante, e aí após a apresentação desse vídeo, a gente abre 8 minutos para discussão. Eu vou pedir, Jéssica, por gentileza, se você puder me auxiliar no controle desse tempo, desses 8 minutos, por Certo, favor. E tudo sim. bem assim, Guilherme? Ou você prefere de outra forma? Não, tudo No bem, caso, sem problemas. só para eu me situar aqui, professor, seria esse primeiro que está aqui nessa ordem para mim, barreiras à transparência em E, tribunais de contas, isso? Ou não, porque para mim está uma ordem diferente, então. o Aí tem primeiro outra. é Tá, transparência e gestão dos RPPS, não é isso? certo. Para mim Tá. estava o outro, mas eu já vou colocar ele agora. Tá, e depois é transparência e qualidade da informação pública, da Amanda, que ainda Certo. não chegou, né? E depois, terceiro, transparência e acesso à informação Deixa pública. eu só ver se eu consigo reproduzir aqui. Eita, pronto. E, por último, as barreiras, que você havia dito, certo? Certo. Deixa eu ver se eu consigo já reproduzir aqui. Foi? Está aparecendo. Vamos lá. Aqui tá sem som, não sei se tá sem som para vocês também. Está sem som, Jéssica. Olá, Amanda, boa tarde. Deixa eu, então, só um momento. Olá, boa Certo. tarde. Eu não me apresentei, meu nome é Rodrigo, já está aqui o meu nome, eu sou professor da pós-graduação na Unicamp, nosso campus de Limeira, e, claro, é um prazer estar com vocês aqui, viu, gente? Muito obrigado. Vocês conseguem me ouvir? Sim, Tá, vou soltar o vídeo aqui, vamos ver agora. Tá com áudio? não.
É, tem que selecionar para compartilhar com som, Jéssica. É a dica do Diego aqui. Obrigado, Diego. Essa seleciona o próprio Zoom, né, Diego? Oi, Rodrigo, é isso mesmo. Isso, né? A minha versão aqui está aparecendo em inglês, não sei a dela, né? Mas aí é Share Screen. No canto Uhum. direito aqui vai ter um link, um menu que está escrito Options, e aí tem que clicar em Share Sound, porque senão não compartilha o som. Tá, deixa eu verificar aqui. Não aparece essa opção para mim. Cadê? Aperta o Share Screen, vai ter um menu do seu lado direito, né? Aí vai ter aqui, ó, Share Sound. Aí tem que marcar essa opção. Deixa eu ver se agora foi. Pegou? Está aqui apresentando no SEMEAD Agora Agora, sim. esse trabalho intitulado coloca como no início, Transparência e Jéssica, aí a gente Gestão já dos RPPS, Impactos. Gente, está funcionando para vocês? Eu fiz o que me indicaram agora. está funcionando, Jéssica. Só peço que você coloque no início, por gentileza. Pronto, e vamos cronometrar o tempo, né? Isso, Peço por desculpa, favor. gente, que é a minha primeira vez, mas estou tentando aqui. Não, vamos lá, tá tudo bem. Vamos lá. Muito obrigado pela Pronto, oportunidade foi. de estar aqui apresentando no SEMEAD esse trabalho intitulado como Transparência e Gestão dos RPPS, Impactos nas Contas Públicas dos Estados do Sudeste Brasileiro. Trabalho escrito por mim, Guilherme Lourenço da Silva Tescaro, pela Ana Júlia Guimarães de Souza e pelo professor Cláudio Roberto Caríssimo, ambos da Unifal-MG. Como objetivo do trabalho, temos a evidenciação de como tem sido a divulgação da situação financeira e atuarial dos regimes próprios de previdência dos servidores dos estados do Sudeste brasileiro e apresentar essa verificação e evidenciação em termos de transparência e accountability de cada gestão dos RPPS. Como importância do trabalho, tem-se a demonstração da situação atual dos RPPS em termos dessa accountability e o impacto que isso traz ao orçamento e à sociedade. Na fundamentação teórica, temos a transparência orçamentária como principal termo. Ela desempenha um papel crucial nessa promoção da responsabilidade e, principalmente, na melhoria da governança dos RPPS. Aqui no Brasil, foi muito trabalhado a Lei de Transparência, Lei 131, de 2009. Além disso, algo muito importante para a nossa fundamentação teórica foi justamente a conceituação e a estrutura da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é fundamental para esse trabalho, visto justamente que na LDO se tem a transparência dessa gestão fiscal, principalmente em relação às RPPS, que se encontra no anexo de metas e riscos fiscais, o que é essencial para monitorar essa situação financeira da gestão dos RPPS e a sua transparência. Na metodologia, foi uma pesquisa descritiva, onde se utilizou da análise categórica de conteúdo, a partir do uso de unidades de registros, as URs. Assim, pegou-se todas as LDOs dos 4 estados da região sudeste, identificou-se os termos e as palavras que mais se repetiam em cada uma dessas LDOs, assim tentando identificar um padrão e algo em comum dentre elas, para que podemos criar na nossa análise. Dentre as URs, identificamos ali como principais a transparência, déficit atuarial e situação financeira e atuarial. Nos resultados, destacamos as variações na abordagem entre cada estado da unidade, essas unidades de registros. Como cada estado abordou diferente cada uma dessas URs. Assim, abordamos não só de forma quantitativa, como também de forma qualitativa, buscando identificar e compreender um pouco melhor por que cada uma dessas URs estava ali sendo trabalhada no anexo de metas e riscos fiscais
dos estados dessa região. Assim, conforme visto na tabela, nós não só identificamos em termos quantitativos, por exemplo, Minas Gerais, onde a situação financeira e atuarial repetiu-se 12 vezes esse termo, mas também como cada uma dessas URs apareceu dentro do estudo, seja ela apenas como uma organização textual, seja ela como um componente de análise e estudo do próprio anexo de metas e riscos fiscais. Nas considerações finais, temos que Minas Gerais e Rio de Janeiro se destacam pela transparência, ao abordar principalmente o déficit atuarial e as renúncias fiscais. São Paulo apresentou uma transparência em nível moderado, enquanto o Espírito Santo demonstrou o menor nível de detalhamento. As implicações são justamente a falta dessa transparência, que pode comprometer a credibilidade e sustentabilidade a longo prazo dos RPPS de cada estado. Dentre a limitação está a falta da padronização das LDOs, que dificulta justamente esse processo comparativo. Cada LDO possuía e possui a sua própria organização e estrutura interna, o que dificulta esse processo de comparação. Além disso, algumas LDOs são bem mais extensas em comparação a outras, que são bem mais sucintas. Então, também dificulta essa busca por similaridades de termos e URs. Essas foram as nossas principais referências e agradecemos muito a oportunidade de estar aqui no SEMEAD apresentando este trabalho. Obrigado, Guilherme. Parabéns pelo vídeo, parabéns pelo trabalho. Então, seguindo o nosso roteiro, nós temos agora, peço que a Jéssica me auxilie no controle do tempo, 8 minutos para discutirmos a apresentação que foi exibida aqui do trabalho do Guilherme, da Ana Júlia e do professor Cláudio. Peço que os colegas que estão aqui presentes, se tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma observação, fiquem à vontade. Se não, faço eu, Guilherme. Vou fazer alguns comentários bem breves aqui, Guilherme. Parabenizar novamente pelo trabalho, acho que é um trabalho tremendamente importante. Quando fiz a leitura, assisti o seu vídeo também, observei o seu trabalho, uma série de conexões acabaram se estabelecendo, sobretudo do ponto de vista de algo que chama muito a minha atenção, que é o aspecto do Pacto Federativo brasileiro, né? Como que aconteceu esse processo, essa reforma do Estado brasileiro a partir da Constituição de 88, com o nosso federalismo à brasileira. Por que te digo isso? Porque um dos aspectos que você apresenta, inclusive está presente ali na sua conclusão, é o fato bom, são dois aspectos, né, que eu vejo assim como principais. Primeiro que a LDO ela não segue uma padronização na sua formulação do ponto de vista da estrutura, né? Então, não há uma tipificação em que os municípios brasileiros pudessem disponibilizar o documento com mais clareza, sobretudo do ponto de vista da incorporação dos aspectos da LDO pelos próprios cidadãos. E aí você também tem um impacto nessa dimensão da participação, porque há um processo de debate sobre a LDO, e esse debate ele não é acompanhado, porque é uma peça técnica, hermeticamente fechada, e eu não vejo, Guilherme, eu não sei se você, na sua pesquisa, se deparou com algum cenário diferente, muitos esforços dos municípios para tentar pedagogicamente reverter esse quadro, sabe? Chamando a população, fazendo outras versões dessa peça, fazendo de uma outra forma em que essas pessoas pudessem se empoderar desse conteúdo. Acho que esse é um aspecto. E essa falta de tipificação, percebo que tem um impacto nas suas conclusões, né? Porque, e aí eu tinha formulado até uma pergunta, porque isso torna a análise comparativa mais complexa e mais difícil, porque em cada município você tem um formato, você tem uma padrona, você não tem uma tipificação que não necessariamente pudesse vir do governo federal, viesse do governo federal, esse formato, mas que os estados, cada estado,
orientasse os municípios na elaboração dessa peça a partir de critérios pré-estabelecidos. Se isso existisse, nós teríamos uma uniformidade dentro do Estado, e isso, do ponto de vista da pesquisa, teria outro impacto efetivamente, né? Algo que também poderia surgir da própria União, a União estabelecendo essas diretrizes mais amplas de como elaborar a peça, e aí nós teríamos uma tipificação em um formato que não só contribuiria para a pesquisa, mas também para a compreensão. E por incrível que pareça, Guilherme, eu estudo uma outra peça que é muito importante, um instrumento das cidades, que é o plano diretor, venho estudando isso há um tempo. Esse é o mesmo problema que a gente encontra nos planos diretores. Os planos diretores, os municípios têm a obrigatoriedade de elaborar, com mais de 20 mil habitantes, não existe nenhuma tipificação do ponto de vista do direito urbanístico, e como esses planos diretores deverão ser feitos. Em cada município tem um formato de plano diretor, o que dificulta, inclusive, a gestão do território, dificulta o acompanhamento de órgãos de controle para saber se esse plano efetivamente está cumprindo aquilo que diz a Constituição, o Estatuto da Cidade, porque não há essa tipificação. E percebo com o seu trabalho que isso também transborda para outras áreas, como a questão orçamentária, que é o que você apresenta no seu trabalho. De modo que eram esses os meus apontamentos e parabenizo você pelo trabalho. Se tivermos ainda um tempinho aqui desses 8 minutos, Jéssica, e o Guilherme quiser fazer algum comentário, fique à vontade, Guilherme. Mas Sim, parabéns. temos tempo ainda, até 51, 16h51. Muito obrigado, Rodrigo, pelos pontos alencados. Só frisando, né, o trabalho ele se concentrou nas LSDOs dos estados, né, então dos entes federativos mesmo, dos estados, analisando o RPPS de cada estado. Mas esse problema da padronização e de simplificar e tipificar mesmo cada demonstração dessas LDOs, a gente viu muito. Um exemplo dessa parte do Estado é esses anexos que a gente trabalhou. A gente vê Espírito Santo, por exemplo, que o anexo acho que tinha 13 páginas. Daí a gente pega Minas Gerais, tinha 40. Como que você faz uma análise comparativa expressiva, sendo que, tudo bem que a quantidade de página não é tão significativa quanto o conteúdo, mas já expressa uma diferença muito evidente ali. A estrutura que cada uma delas segue também, essa análise é muito difícil da gente trabalhar por conta dessa padronização. Mas, né, pontuando como você comentou, Rodrigo, as cidades, junto com o professor Cláudio também, aqui a gente desenvolveu trabalhos com as cidades do sul de Minas, né? Minas tem a maior quantidade de cidades, né, dentro de um estado aqui no Brasil, cidades muito pequenas, cidades médias e tudo mais, tem muito copia e cola dentro das cidades. Então, a gente tem orçamentos de Minas Gerais que está falando sobre praia, porque é um copia e cola. Então, não tem como você trabalhar de uma forma mais técnica mesmo, sendo que as próprias cidades não têm essa cultura. E com toda certeza, a gente observa nas disciplinas que a gente faz aqui, finanças e orçamento público, contabilidade pública, que a gente tem aqui na Unifal, que de fato não tem esse incentivo da participação popular. E a própria população não tem esse interesse. Né? Quando a gente trava alguns debates aqui na Unifal, a gente vê que não há esse interesse de se compreender um pouco melhor, o que acaba, né, criando também, digamos, esse comodismo dentro das criações dessas análises do orçamento, criação das LDOs, e cria essa falta de padronização e até essa falta de nexo em alguns sentidos, como nesses casos que eu citei. Em termos de análise é muito complicado, porque a gente precisa adaptar a nossa análise. Aqui nesse estudo mesmo, foi bem interessante o processo de identificar as unidades, né, de registro, porque cada LDO abordou de um jeito totalmente diferente o tema. A gente identificou algumas palavras que a gente queria trabalhar, daí em Minas Gerais tinha bastante, a gente ia para São Paulo, não tinha nenhuma. Então, a gente chegou nessas três, onde a gente conseguiu identificar, mas ainda assim a gente percebe, por exemplo, que o estado do Espírito Santo, quando a gente fala de situação financeira e atuarial, tá ali puramente para organização textual. Então, o nome de sessões vai ser isso, mas não é a análise e o foco daquele material, algo que já é em Minas Gerais.
Então, com toda certeza, é uma dificuldade. Se tiver mais algum ponto, né, que eu esqueci de falar, mas obrigado, Rodrigo. Ah, tá perfeito, tá perfeito. Obrigado, Guilherme, eu que agradeço. E é uma literatura que vocês devem estar transitando, que é essa literatura que fala sobre o Pacto Federativo, sobre o federalismo brasileiro, que eu acho que é interessante para entender um pouco essas chaves explicativas, né, dos regimes próprios de previdência, porque diante desse cenário de federalização no Brasil, essa área previdenciária foi uma das mais complexas para que fosse estadualizada, para que fosse municipalizada. Para município, não, na verdade, tem uma dificuldade imensa, né? E outras áreas também. Enfim, parabenizo pela pesquisa, acho que é um bom tema para explorar e muito aderente à questão da transparência, né? Ou seja, esse véu, essa névoa que cobre todo esse emaranhado acaba comprometendo sobremaneira não só a gestão, mas também a transparência de algo tão importante. Parabéns, Guilherme, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Rodrigo. Obrigado pelas contribuições. Ok. Jéssica, podemos ir para o próximo trabalho? Podemos sim, professor. Vou reproduzir. Próximo trabalho é da Amanda, Transparência e Qualidade da Informação Pública, uma análise sobre a perspectiva do cidadão, da Universidade Federal da Paraíba. Prazer, Amanda, estar aqui com você. Muito obrigado pela presença. A Amanda e o professor Flávio Mota são os que irão apresentar agora. Amanda, Jéssica, à vontade. Sou a Amanda, graduada em Ciências Contábeis e mestre em Gestão Pública e Cooperação Internacional pela UFPB. Este artigo é fruto da minha dissertação de mestrado sobre a orientação do professor Dr. Flávio Perazzo Barbosa Mota. O título é Transparência e Qualidade da Informação Pública, uma análise sobre a perspectiva do cidadão. Esta pesquisa trata sobre transparência pública com enfoque na qualidade das informações que são disponibilizadas à sociedade. O objetivo foi analisar a qualidade das informações publicadas no portal da transparência do setor público federal do Brasil sobre a perspectiva do cidadão. O referencial teórico deste trabalho aborda o tema controle social no Brasil, transparência, acesso à informação pública e qualidade da informação, visando identificar elementos para a construção de um modelo baseado nos modelos PSP-IQ e AIMQ. A construção desse modelo partiu da identificação de atributos da qualidade da informação, tomando como base inicialmente os estudos de Young e Strong, de 1996, e em seguida foi necessário algumas adaptações para a mensuração da qualidade da informação no setor público. Então, o modelo proposto foi esse. Quanto à metodologia, a amostra foi composta por cidadãos brasileiros, escolhidos por amostragem não probabilística por conveniência. Foi feita uma análise quantitativa, utilizando os modelos PSQ, IQ e AIMQ adaptados. O foco da análise foi a avaliação da qualidade da informação do portal das transparências do setor público federal, utilizando como um instrumento de coleta de dados questionários, utilizando o Google Forms, e a divulgação foi por meio das redes sociais. A coleta de dados aconteceu entre 16 de janeiro de 2024 e 15 de fevereiro de 2024, e foi feita uma análise por regressão múltipla. Eu acho que o vídeo travou, Jéssica. Amanda, você está me ouvindo, né? Quanto ao perfil da amostra, a pesquisa foi realizada com 240 cidadãos brasileiros, obteve 217 questionários válidos. A faixa etária situou-se entre 31 anos e 40 anos.
sendo 114 do sexo feminino e 103 do sexo masculino. O maior número de respondentes foi de região Nordeste, 97 pardos e 94 brancos. A renda situou-se entre 5.001 e 10.000 reais, com nível de escolaridade de pós-graduação, em sua maioria. Quanto à validade e confiabilidade do modelo, em resumo descritivo, todos os construtos apresentaram validade convergente. O construto que apresentou menor variância extraída foi a apresentação, com 70,5%. E o que apresentou o maior valor foi compreensibilidade, 94,3%. Em relação à confiabilidade, foi aferida pelo Alfred Combat. Os resultados apresentaram valores entre muito bons e excelentes. O menor valor obtido foi 0,86 no construto apresentação. O construto que apresentou a maior média foi confiabilidade, 8,39, e o construto com menor média foi completude, 6,36. Observa-se que apenas 4 das variáveis independentes obteve nota com valor acima de 7, sendo elas confiabilidade, relevância, apresentação e atualidade. Em relação ao desvio padrão, situou-se entre 1,85 e 2,5. Dessa forma, nota-se que os resultados foram consistentes. Quanto à análise e discussão do modelo, os resultados dessa amostra sugerem que a confiabilidade, a relevância, a apresentação e a atualidade não influenciaram na percepção da qualidade das informações publicadas no portal da transparência, e a completude, utilidade, compreensibilidade e interpretabilidade influenciaram na percepção da qualidade das informações publicadas no portal da transparência. Do ponto de vista prático, isso significa que, para uma melhor percepção dos cidadãos em relação à qualidade da informação, é importante que as informações sejam completas, tenham utilidade para o fim desejado e sejam disponibilizadas em uma linguagem apropriada, de forma clara, proporcionando que os cidadãos sejam capazes de compreender e interpretar essas informações. Então, as considerações finais. Os resultados sugerem que a qualidade da informação no portal da transparência do governo federal é regular. Os atributos que influenciaram a percepção da qualidade para essa amostra foi completude, utilidade, compreensibilidade e interpretabilidade. Então, é crucial que os fornecedores de informações se esforcem para que os dados publicados sejam completos, úteis, compreensíveis e interpretáveis. E, embora a percepção da qualidade seja difícil de mensurar, essa mensuração é essencial para a eficácia das políticas de transparência pública, direcionando melhorias na divulgação das informações. Quanto às contribuições desse estudo, atualmente os portais de informação pública são avaliados por checklists que medem a transparência com base na divulgação de informações específicas. Então, pesquisas como essas podem contribuir para o desenvolvimento de novas formas de mensuração, promovendo a discussão de métodos que avaliem não apenas a divulgação das informações, mas também a qualidade percebida pelos usuários. Isso visa proporcionar melhorias nas políticas de transparência pública, focando na experiência e satisfação dos cidadãos na informação fornecida. As principais limitações do estudo são o perfil da amostra, a amplitude da aplicação da pesquisa, o tipo de informação avaliada, e, como sugestões para pesquisas futuras, é possível verificar a qualidade de outros tipos de informações disponibilizadas no portal da transparência, partindo desse modelo, e aplicar essa pesquisa com grupos específicos, a exemplo dos jornalistas, estudantes de determinadas áreas de conhecimento ou organizações da sociedade civil. Essas são as principais referências bibliográficas. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, Jéssica. Parabéns mais uma vez, Amanda, pelo trabalho que foi exibido. Eu, nesses 8 minutos, portanto, após a exibição do vídeo, eu abro para debate, para discussão. Quem quiser, por favor, se manifestar, fique à vontade.
Vamos lá, gente, vamos. Eu vou falar de novo, então, aqui, Amanda. Pode ser alguns breves comentários. Bom, novamente parabenizo pelo trabalho. É um tipo de pesquisa que, assim como a que foi apresentada pelo Guilherme, me interessa bastante. Eu acho, aliás, todas aqui que serão apresentadas, que foram apresentadas e que serão apresentadas, são tremendamente interessantes. Chama a atenção o perfil da amostra, que você fala, focando em alguns aspectos, tá, Amanda? A questão da metodologia, o perfil dessa amostra, vocês informam que é uma amostra por conveniência, mas o que, na verdade, eu senti um pouco de falta na sua apresentação, tá? Ter uma perspectiva do universo. Qual é o universo, como essa amostra foi extraída desse universo. É claro, é uma amostra. Desculpe, alguém falou? Acho que o Gustavo está com o microfone aberto, Gustavo. Sim, vou fechar. É interessante essa perspectiva do universo para. Eu sei que a amostra por conveniência é uma amostra que levou em consideração uma série de variáveis e que vocês acabaram selecionando convenientemente um conjunto de cidadãos para fazer a pesquisa, né? E vocês trazem esse perfil da amostra, que de 240 cidadãos brasileiros, 217 responderam, na verdade, tiveram seus questionários pelo formulário validados pela pesquisa, que eu considero um número muito expressivo, né? 240 é muito expressivo, 217 também é muito expressivo. Essa quantidade também me chama a atenção para uma outra coisa, como que vocês conseguiram essa tamanha adesão, e aí vem a questão da conveniência, se você puder explicar um pouquinho para a gente como foi esse processo metodológico. E, por fim, também penso, e claro, ao ver o seu trabalho, que vocês elaboraram um frame super interessante que tem um potencial imenso de ser replicado em outros grupos ou categorias profissionais, como você bem coloca nas suas considerações finais. Isso tinha ocorrido durante a observação do seu trabalho, é algo que eu vejo como muito interessante também. Então, se você quiser, Amanda, comentar alguns pontos do que eu trouxe aqui, fique à vontade. Mas parabéns mais uma vez, viu? Excelente. Obrigada. Realmente a amostra não foi, a gente não, foi cidadãos brasileiros, então maiores de 18 anos, foi o único tipo de seleção que a gente fez. E foi feito realmente assim muita divulgação em redes sociais. Eu saí pessoalmente coletando informações, tipo distribuindo panfleto com QR Code para quem pudesse participar e divulguei muito no meu Instagram, assim, não teve. Foi só no meu Instagram e amigos, e também eu saí divulgando em todas as universidades, que eu pegava e-mails dos professores, alunos, o que eu conseguia pela internet, e saía enviando a pesquisa. Então foi muito trabalho manual para fazer essa pesquisa. E eu não quis selecionar determinados grupos, justamente para ter essa amplitude e coletar mais respostas. Realmente, eu acho que o melhor dessa pesquisa realmente foi esse modelo, que acaba sendo Foi muito difícil eu conseguir pesquisar um modelo, alguma coisa que pudesse ser aplicada assim, eu acabei adaptando os modelos que eu encontrei, mas realmente tem um potencial para replicar em outros públicos. Perfeito, Amanda. E você sabe, porque me chama a atenção essa questão da quantidade de respostas, e agora você explicou um pouco. Eu acho que essa trajetória para os pesquisadores, ela é super interessante de ser incorporada cada vez mais como um relato de pesquisa nos trabalhos, sabe? Porque a gente se depara muitas pesquisas na pós-graduação, vocês sabem disso, que às vezes o aluno e a aluna chegam assim com claro, com as melhores das intenções, mas querendo fazer uma pesquisa, realizar entrevistas e para um bairro, numa cidade, pensar a questão da vulnerabilidade e tal, tal. Mas eu sempre pergunto, como você vai ter acesso ao grupo, ao cidadão, ao indivíduo,
como é que nós vamos delimitar essa amostra? Qual é o seu universo? Tem que ser uma amostra que, se não for por conveniência, relevante estatisticamente para que o seu resultado tenha validade, tenha expressão, tenha validade, né? E esse relato seu, eu acho que é muito importante, porque você buscou divulgar nas redes sociais, estabeleceu contato direto com as pessoas, pelo Instagram, e diversas outras formas para ter essa resposta, porque te digo, nós tentamos fazer uma pesquisa aqui na Unicamp, em que nós ligamos e disparamos para as secretarias de planejamento urbano aqui do estado de São Paulo, para das cidades sede das regiões administrativas do estado de São Paulo. Nós fizemos isso em 2023. Faz mais de um ano nós fizemos isso. Ninguém respondeu. Até hoje, ninguém respondeu. E nós ligamos, pedimos, conversamos, e era um formulário que poderia ser respondido em 3, 4 minutos. Absolutamente ninguém respondeu. Nós tivemos que trilhar outro caminho para a nossa pesquisa, porque nós precisávamos colher algumas informações com relação à incorporação de alternativas para mitigar os impactos das mudanças climáticas. Era esse o nosso objetivo, né? Então, me surpreendeu bastante essa pesquisa. Parabenizo novamente, viu, Amanda? Porque realmente não é algo fácil. É um trabalho assim, braçal mesmo, é cansativo, de argumentação. Muitas pessoas não querem participar, acham que vão se comprometer. Eu acho que tem um complicador nisso. As pesquisas das universidades, a gente tem que passar pelo Comitê de Ética e Pesquisa. Se você for realizar uma entrevista, por exemplo, aplicar um questionário, tem que colher um termo dessa pessoa, tem que assinar. Essa formalidade Eu espanta. fiz isso também. Isso espanta, muitos não querem essa formalidade, se assustam com aquilo que está escrito. Enfim, são diversos desafios que nós estamos enfrentando no nosso campo, né, Amanda? Mas parabéns, Amanda, agradeço novamente, uma excelente pesquisa, e faço votos aqui que você consiga replicá-la em outras realidades, como você coloca e aponta nas suas considerações finais. Muito obrigado, viu, Amanda? Obrigada. Agora é você de novo, né, Amanda? Vamos lá, a Amanda de novo. Viu, Jéssica? Transparência e acesso à informação pública, uma revisão sistemática da literatura. Esse terceiro trabalho, Amanda, ele é um trecho desse outro. Qual que é o trabalho, o núcleo do trabalho? Na verdade, no meu mestrado eu queria trabalhar esse tema. A origem é o mestrado, então. Isso. Aí eu comecei por essa revisão sistemática e da lacuna que eu encontrei na revisão sistemática, eu parti para esse outro que eu acabei de apresentar. Legal, então aqui certinho. É que você fala, inclusive, aqui na lacuna. Tá bom. Então vamos a ele. Jéssica, você pode, por favor, transmitir o vídeo para a gente? Sou Amanda, graduada em Ciências Contábeis e mestre em Gestão Pública e Cooperação Internacional pela UFPB. Esse trabalho foi desenvolvido em coautoria com o professor Dr. Flávio Peraz Barbosa Mota. O título deste artigo é Transparência e Acesso à Informação Pública, uma revisão sistemática da literatura. A pesquisa visou analisar a produção científica sobre transparência e acesso à informação pública, a fim de verificar como esse tema tem sido abordado na literatura. Quanto à metodologia, a busca foi feita com os seguintes filtros: trabalhos contendo as palavras-chave transparência e acesso à informação, nas bases de dados Web of Science e Scopus. A busca foi realizada dia 12 de maio de 2023. Os idiomas escolhidos foram inglês e português. Foram selecionados apenas artigos de acesso aberto da área de ciências sociais. A busca resultou em 75 artigos da base de dados Web of Science e 191 da Scopus. Após a aplicação dos filtros, restaram 51 trabalhos, sendo
da Web of Science, 24 artigos e uma revisão sistemática da literatura, e da Scopus, 25 artigos e uma revisão sistemática da literatura. Após a leitura dos resumos e a exclusão de duplicados, restaram 24 trabalhos para leitura integral, sendo 22 artigos e 2 revisões sistemáticas. Quanto aos resultados, foi analisado o enfoque das pesquisas, 6 estudos sobre transparência em nível federal no Brasil, 8 estudos sobre transparência em nível municipal, 3 estudos sobre perspectiva global. As pesquisas brasileiras discutiram normativos legais, benefícios da transparência pública. Observou-se também o conteúdo, procurou-se perceber pontos em comum entre as pesquisas no tocante à forma de abordagem dos temas e principalmente em relação aos resultados, verificando se as pesquisas sobre a mesma temática chegaram a resultados semelhantes. Quanto às metodologias, 12 estudos utilizaram dados secundários e pesquisas bibliográfica e documental, e 12 aplicaram métodos de estudo de caso, entrevistas e questionários. A maioria das pesquisas foi qualitativa. Quanto aos principais resultados, destaco o foco das pesquisas. A maioria das pesquisas analisou a disponibilização de informação por órgãos públicos. Aproximadamente um terço dos estudos teve como foco o Poder Executivo Municipal. As bases de dados utilizadas foram sites governamentais e portais da transparência. Grande parte dos estudos verificou se as leis estão sendo cumpridas pelos órgãos públicos. E pesquisas também abordaram regulamentações legais, instrumentos de divulgação e benefícios para a sociedade. Quanto às lacunas, poucas pesquisas analisaram o impacto das políticas de transparência na participação ativa dos cidadãos e no controle social. Entre as pesquisas, não foi encontrado estudos sobre a experiência do público quanto ao acesso à informação. Como limitações da pesquisa, é possível destacar que a revisão sistemática pode ter deixado de fora pesquisas relevantes devido aos critérios de seleção. E como sugestões para estudos futuros, é possível ampliar os critérios de buscas, as bases de dados, para um panorama mais completo sobre o tema. Principais referências. Muito obrigada. Obrigado, Amanda, mais uma vez. Jéssica, agora a gente pode passar para os 8 minutos de debate. Opa, que tela bonita, Jéssica. Vamos lá. Só a música boa, hein, Jéssica? Aí, oi, Amanda, vamos lá. Bom, Desculpe, abro. professor, pelo cair Imagina, da tela. imagina, fica tranquila, Jéssica. Bom, eu abro aqui para a sala, para quem quiser fazer alguns comentários sobre o trabalho que foi exibido aqui da Amanda, e assim que fizerem esses comentários, também posso tecer alguns outros que me chamaram a atenção aqui sobre essa pesquisa de revisão sistemática da literatura, feita pela Amanda e pelo professor Flávio. Eu queria só fazer uma pergunta simples. Eu queria saber só da Amanda se esse segundo trabalho que ela apresentou é fruto do trabalho de tese dela, ou se foi de alguma disciplina, outro tipo de estudo. Dizer que é de antemão que para mim tem sido participar uma experiência enriquecedora para mim, que estou no primeiro semestre do mestrado, e essa troca para mim tem apresentado um grau de relevância muito grande para o que eu penso para o futuro e o que eu espero. Oi, Jéssica. Então, a gente teve uma disciplina de laboratório de pesquisa que incentivou a gente a fazer revisões sistemáticas,
E eu já tinha interesse, inclusive meu projeto já era esse olhar do cidadão para a transparência pública, fazer essa análise. Só que aí eu tive a curiosidade de fazer essa revisão sistemática, justamente para perceber as pesquisas e tentar identificar uma lacuna que eu pudesse usar na minha dissertação. Aí, então, foi assim que eu fiz a revisão sistemática e ela acabou fazendo parte também da minha dissertação. Bacana, obrigada, Amanda, pelo esclarecimento. Nada. Amanda, fazer alguns comentários também aqui, pegando carona na Jéssica, no comentário da Jéssica. Primeiramente, falar que isso, acho que para todos os trabalhos apresentados, que essa perspectiva da transparência, né, e aqui especificamente do acesso à informação pública, que foi tratado pela Amanda, tem uma proximidade muito grande, gente, com um dado histórico que vocês sabem, né, isso está na nossa área, a gente pesquisa isso constantemente, que é o processo, volto a dizer, o novo Pacto Federativo Brasileiro e o caráter da descentralização nesse novo Pacto Federativo Brasileiro. O que se esperava com a descentralização? Proximidade com o cidadão. Todos nós sabemos aqui que, a despeito de tratarmos das, sei lá, dimensões diferentes ou entes federados, minha análise é o Estado, minha análise é a relação da União com os estados, minha análise dos municípios, nós sabemos que a vida acontece nas cidades. Né? Isso tá posto. Todos nós sabemos aqui que uma boa parte da população, de todos nós, nascemos e terminaremos os nossos dias em alguma cidade. Então, a vida se dá na cidade. Então, se pressupunha com a transparência, desculpe, com a descentralização, que haveria uma maior transparência, porque com a proximidade com os beneficiários das políticas públicas, principalmente das três grandes áreas estruturantes de políticas públicas, que eu posso selecionar aqui como saúde, educação e a assistência social, por exemplo, a habitação é uma outra área, mas ela não se municipaliza. Em alguns estados, ela tem um processo de estadualização que é anterior a esse da descentralização, e tem a política federal que, Minha Casa Minha Vida, vocês conhecem, que é tocada pelo governo federal. Mas esse processo ele não acontece, né? A Amanda traz isso na apresentação dela, as outras apresentações que foram feitas aqui também apresentam, trazem em evidência essa questão, que não necessariamente a descentralização trouxe transparência, controle, aproximação, interferência dos cidadãos, não só de peças orçamentárias que são complexas e que poderiam se tornar menos complexas, mas como o processo mesmo de formulação, de criação de uma agenda, como que isso acontece nos municípios, de formulação e implementação de uma política pública, né? E aí, Jéssica, o mestrado, ele tem essa potência de fazer com que diversas chaves se abram para um futuro, para o desdobramento disso, né, que seria, evidentemente, o doutorado, mas o tempo é muito curto. Você tem um período relativamente significativo para cumprir créditos e para pesquisa é um tempo muito curto. Então, o tiro é muito curto, né? É uma caminhada que tem que ser feita assim muito rapidamente e às vezes algumas escolhas precisam ser feitas, como essa que a Amanda coloca aqui, que ela faz essa pesquisa de revisão sistemática da literatura na Web of Science e na base Scopus, e aí eu ia dizer que tem outras duas perspectivas, ou uma perspectiva bacana para incorporar, manda para a sua revisão, evidentemente, para a sua reflexão, que a gente utiliza em algumas pesquisas que fazem análises de base de dados, de artigos. Primeiro, ampliar para repositórios de pesquisas de mestrado e doutorado, né? Que eu acho que isso é importante, de programas que sejam aderentes à pesquisa que você está fazendo. E segundo, quando for fazer uma pesquisa nessas bases que tem os artigos, as produções científicas sobre a temática, procurar os artigos de periódicos que passaram por uma avaliação duplo cega, que isso dá uma validade maior do ponto de vista dos resultados que você tem pela pesquisa, porque passou, o que é isso? Passou pela revisão de 2 outros pesquisadores que avaliaram aquele artigo, fizeram considerações, o artigo foi corrigido, então tem um processo de depuração desse artigo que traz ele para um campo mais preciso de análise do artigo.
Do mais é isso. Acho que parabéns novamente pela pesquisa. Eu acho que é um subproduto, né, como você disse lá, do mestrado, mas que teve uma importância muito significativa para o seu para a sua pesquisa e sim para o transcorrer da sua pesquisa, e parabenizo mais uma vez pela apresentação. Obrigado, viu, Amanda? Eu que Obrigado, agradeço. Zé. Obrigada. Agora podemos passar, por favor, para o Gustavo. Boa tarde, Gustavo, tudo bem? Para a apresentação do Gustavo, Jéssica, Boa tarde, pessoal. Certo, professor. Vou reproduzir agora, tá bom? por favor. Gustavo, vai ser reproduzida a sua apresentação, depois 8 minutinhos a gente faz um debate e no final a gente fecha com o debate geral, tá bom? Obrigado, Gustavo, mais uma vez. Ok. Olá, primeiramente, obrigado por seu interesse em nosso artigo, que é fruto de pesquisa realizada para minha tese de dissertação de mestrado em administração, realizada no Instituto Copiades, da UFRJ. Os principais tópicos de interesse de nosso trabalho na pesquisa são a transparência pública, as diretrizes preconizadas pela Lei de Acesso à Informação, a LAI, e as barreiras para a implementação dessas diretrizes no ambiente dos tribunais de contas brasileiros. Já faz mais de uma década que, com o advento da Lei de Acesso à Informação, a LAI, o Estado brasileiro definiu diretrizes e características muito claras de como deve ser aplicada a transparência nas informações públicas. Os tribunais de contas são órgãos públicos de relevante importância para poder verificar e fiscalizar a aplicabilidade de tal transparência pelos órgãos administrativos de forma geral. E é natural que, por sua atitude e competência fiscalizadora, os tribunais de contas apresentem internamente boas práticas de ocupação e apresentação de transparência de suas próprias informações internas de caráter público. No entanto, o que observamos na literatura é a existência de trabalhos que indicam dificuldades internas nesses órgãos especificamente, no momento de exercerem e praticarem a transparência de suas próprias informações públicas, a exemplo dos excertos que observamos aqui em tela, o que demonstra que há questionamentos sobre essa capacidade dos tribunais de contas de exercerem e praticarem as diretrizes que são preconizadas pela própria lei. Dessa forma, os pontos de interesse da pesquisa focaram-se na identificação de que barreiras são essas que existem hoje nos tribunais de contas, para efeito da transparência de suas informações, que tipo de situações dão causa a tais barreiras e de que modo elas interagem entre si, e de que modo o sistema dos tribunais de contas, de forma geral, através de suas métricas, trata esse tema e pode nos ajudar para entender a situação e o fenômeno e sugerir melhorias no caso específico dos tribunais de contas. Assim, foi conduzida uma pesquisa do tipo exploratório e qualitativa, onde realizaram-se diversas entrevistas com operadores da transparência internamente dentro dos tribunais de contas nacionais, de uma amostra que será explicada em seguida, e com o objetivo de interpretar as informações recebidas acerca dos objetivos de pesquisa já definidos. Então, utilizou-se comunidades de análise, os próprios tribunais de contas, esses órgãos nacionais, e os quesitos específicos da chamada matriz de fiscalização, que é um documento utilizado pela Associação dos Membros de Tribunais de Contas, a ATRICOM, que é um órgão central que congrega todos os tribunais de contas brasileiros, num esforço que se tem para fazer uma medição nacional acerca da transparência em órgãos públicos de forma geral. Tal planilha e tal modelo de medição foi utilizado como forma de observar-se as transparências dentro dos próprios tribunais de contas. Cabe ressaltar que esse instrumento que estamos vendo na tela é o mesmo instrumento utilizado pela ATRICOM
no Programa Nacional de Transparência Pública, onde são aferidos os portais de transparência de todos os órgãos públicos brasileiros. Assim, a pesquisa se utilizou de 12 entrevistas, realizadas em 11 tribunais de contas, o que corresponde a uma amostra de 1/3 da totalidade de tribunais de contas brasileiros. Podemos ver aqui em tela, fruto das entrevistas e tabulação de dados realizados, onde foram coletadas as visões específicas dos operadores de transparência, bem como a análise que fizemos para poder identificar evidências e barreiras possíveis de serem categorizadas, que ao final foram divididas a um total de 7. E ao final de toda a tabulação de dados e análises realizadas, essas são as 7 barreiras identificadas conforme presente no artigo. A primeira delas identifica a importância de uma área centralizadora dentro do órgão para poder prover a transparência de modo centralizado. E isso reconhece a dificuldade que os órgãos têm para que isso aconteça dentro do seu dia a dia. Já a barreira número 2 identificou que a métrica utilizada pela Atricom teve diversas dificuldades de ser aplicada pelos tribunais de contas internamente e até para a verificação da conformidade dos demais portais. Havia questionamentos quanto à relevância de alguns quesitos, algum conflito existente entre alguns quesitos e outras métricas de medição locais, de modo que ela foi identificada como algo relevante para melhor implementação no futuro. A barreira categorizada como opacidade prudencial mostra situações onde se levantam dúvidas se a publicação de determinada informação, por exemplo, a fase não conclusiva de processo, podem causar um desserviço à população, colocando em questionamento a qualidade da informação versus a diretriz de publicidade que é prevista pela lei. A barreira número 4 levanta a necessidade de se realizar adequações de forma, agregação de dados e simplificação dos portais, tendo em mente as necessidades e conhecimento médio dos usuários, para que possam usar e dar sentido às informações disponibilizadas. Já a ausência de uma medição da inferabilidade por parte dos usuários, a partir das informações disponibilizadas no portal, é a quinta barreira que foi identificada. A inexistência de formas de medir essa inferabilidade, que é um elemento constitutivo da transparência, é bastante relevante. Por outro lado, situações de divergência, de orientação entre os próprios órgãos reguladores em como abordar e tratar as situações de conflito entre diretrizes da lei e outras legislações foi a sexta barreira que foi apontada. E a última, e não menos importante, foi a competição por recursos de TI. As ações de desenvolvimento necessárias nos processos de transparência interna, nos TCs, competem com outras demandas administrativas de outras áreas de atividade que são consideradas centrais desses órgãos. Em conclusões finais da pesquisa, podemos dizer que as barreiras encontradas, quando são cotejadas com categorias previamente identificadas pela literatura, se mostram não enquadradas no âmbito de uma opacidade que seja institucionalizada, ou uma ausência de vontade de divulgar dados. O estudo também demonstrou que a cultura de opacidade já foi atenuada nos tribunais de contas, persistindo apenas em situações muito específicas. O artigo, e a pesquisa de uma forma geral contribuiu para compreendermos as razões de não conformidade de quesitos entendidos como medidores da efetiva transparência, por meio de uma categorização das barreiras enfrentadas. Também podemos ter uma compreensão bem melhor, mais ampla, sobre o acesso à informação dentro do ambiente dos TCs e as práticas organizacionais dentro desses órgãos, assim como uma percepção e experiência dos operadores da transparência. Esse artigo também evidenciou que, a despeito de estudos prévios, em um sentido distinto no âmbito dos TCs, existem práticas que se mostram consistentes no que se refere à conformidade de atendimento às diretrizes da lei pelos tribunais de contas. E que as organizações profissionais do setor, assim como a Atricom, elas demonstram ter tido um papel muito importante para o desenvolvimento da implementação de práticas cotidianas no sistema dos tribunais de contas no sentido de transparência, a exemplo do Programa Nacional de Transparência Pública. O que se evidenciou também foi a dificuldade da integração dos sistemas internos, como uma base de dados que seja apropriada para um portal que atenda às diretrizes de transparência, bem como que os tribunais percebam a comunicação de dados pelo portal de transparência e a capacidade de seu entendimento por parte do público como sendo uma barreira à efetividade dessa transparência. De uma forma geral, o estudo corroborou bastante para o entendimento da inferabilidade das informações, como citada por Michener e Bersch, assim como Rodrigues, como forma de obter uma transparência mais efetiva
ao identificar as barreiras ligadas a esses elementos. Obrigado, Gustavo. Oi, a Jéssica saiu, você está aqui agora. Anderson, tudo bem? Boa tarde. Oi, professor. Consegui parar a apresentação. Ah, tá, ótimo. Boa tarde, desculpe o atraso, tive um imprevisto, já comuniquei à organização. Tá tudo Desculpa certo. se trouxe algum prejuízo ao evento. Não, foi tudo tranquilo, Anderson. Obrigado, viu? Dando sequência aqui, obrigado, Gustavo, pela presença. Gustavo caiu, tá aqui? Tá aqui, né? Ah, obrigado. Obrigado, Gustavo, parabéns pela apresentação. Professor Gustavo com a professora Marie Macadar. Não sei se erra a pronúncia da professora. Está correto. Está correto? E, enfim, vamos seguir o rito aqui. Eu abro para 8 minutos para que haja um debate aqui entre os participantes. E dentre os participantes, eu também gostaria de fazer alguns comentários. Mas, primeiramente, eu passo a palavra para as pessoas que estão aqui presentes na sala. Gustavo, vamos lá. E seguindo o rito, falarei eu um pouquinho, Gustavo, não é minha área específica de pesquisa, é evidente que eu atuo um pouco por conta da minha trajetória no campo da teoria democrática participativa e os teóricos da teoria democrática participativa. Evidente que essa perspectiva da transparência, do acesso à informação compõe um dos pilares quando a gente pensa a perspectiva da participação, porque ter acesso ou ter uma participação qualificada no processo decisório tem uma relação muito estreita ao acesso a informações também qualificadas, né? E concordo com a observação que você faz na análise dos resultados, que os dados, ou mesmo que nós transformemos esses dados em informações e que sejam esses dados compartilhados com os cidadãos, com as pessoas de interesse, grupos sociais, movimentos sociais, eles não dirão muita coisa se nós não soubermos o que fazer com esses dados, ou seja, se nós não tivermos uma problematização que seja por detrás do porquê desse dado e do porquê desse dado ter sido transformado numa informação, pouco valerá ter acesso a essa informação. Parabenizo pela pesquisa, Gustavo. Você disse que é fruto do mestrado em administração. E administração pública já foi defendido quando, Gustavo? Foi sim, foi defendido em 22, tem um tempinho já. Em 22. Creio que já esteja no doutorado? Não iniciei doutorado, não. Por enquanto, não. Tenho certeza que breve iniciará, não tenho dúvida. Até porque essa temática deve ter garantido a você muitas perspectivas a serem aprofundadas, como você muito bem apresenta aqui ao final da sua apresentação, né? Com relação à lei em si, nós, pesquisadores, já temos uma dificuldade muito grande em ter acesso às informações quando utilizamos em qualquer órgão a lei de acesso à informação, tornando por meio de um ofício, de um comunicado, às vezes é moroso, às vezes você não consegue, o órgão não vê esse pedido de informação como algo, mesmo que venha de uma universidade, que tem lá o logotipo, assinatura e tal, não vê com bons olhos isso. Há, sim, uma resistência muito grande, que talvez seja, concordo com você, há um conflito ou talvez uma opacidade prudencial diante de algumas informações e do porquê elas não serem compartilhadas com pesquisadores ou quem tem interesse. Com relação à metodologia, achei muito interessante a metodologia. Eu estava aqui fazendo umas contas, Gustavo, você me corrige se eu estiver errado. Nós temos no Brasil, são 33 tribunais, né? De estados, são 26 capitais mais o Distrito Federal, tem tribunais dos municípios dos estados da Bahia, Goiás, Pará,
e do município de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, perfaz um total aí de 33, não é isso? E vocês realizaram entrevistas e mapearam nesses 33 tribunais de contas, na pesquisa que vocês fizeram, dos operadores da transparência, como que isso foi operacionalizado, se você puder relatar quais foram as dificuldades, quais foram as trajetórias que vocês tiveram que reformular diante dessas dificuldades, acho que seria tremendamente interessante. E parabenizo novamente pela pesquisa, parabenizo pelos resultados e por você trazer aqui e compartilhar conosco essa sua experiência, a sua pesquisa. Obrigado, Gustavo. Perfeito, professor. Obrigado pelos comentários e contribuições. Um pouco sobre como foi executada a pesquisa. Na verdade, foram conduzidas entrevistas através da ferramenta Zoom, com cada um dos representantes desses tribunais que estão indicados na amostra aí, aproveitando-se um momento, de um timing, onde estava acontecendo a execução do programa da coleta de dados através dos tribunais de contas para exibirem nesse Programa Nacional de Transparência Pública, que é conduzido pela TECOM. Então, no ensejo nesse momento, que uma vez ao ano são feitas essas atividades, foi contactado, na verdade, eu contactei a pessoa responsável pela consolidava, coordenava de uma central esse programa, dentro que é uma servidora do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, e aí, a partir daí, eu fiz uma ponte para poder que aquela franqueasse o acesso a cada um dos responsáveis pela operação da transparência, levantamento de dados de transparência em cada um desses tribunais. E a partir daí foram realizadas as entrevistas, 50 minutos, 1 hora, depois transcritas e feito toda uma análise sobre o conteúdo e desenvolvido esse trabalho. Então, nesse aspecto de acesso aos dados, foi interessante porque houve uma abertura positiva, né, para que das pessoas que estavam envolvidas em franquear as informações, em participar das entrevistas, sem problema algum, até um pouco realmente diferente, como outros colegas comentaram, e é meio que parece ser uma realidade, de uma forma geral, né, das pessoas terem um pouco de receio e dificuldade, mas houve diferente de alguma questão de agenda e ajuste, mas de forma geral foi muito bem recepcionado. Muito bem. E me surpreende aqui, Gustavo, o número de entrevistas, você falou que beira 50, né? E a transcrição dessas, apesar que hoje a gente tem algumas, na minha época do doutorado, não faz tanto tempo, tá, gente? Não faz tanto tempo isso. Mas a entrevista, no meu doutorado, acho que eu fiz 20 entrevistas na pesquisa que fiz, e gravei num gravadorzinho de fita pequenininha, já era moderno o gravador, não era aquele gravadorzão grandão, assim, era pequenininho, assim, e transcrevia isso ouvindo e digitando, ouvindo e digitando. E uma entrevista de 1 hora para ser transcrita dessa forma que eu estou falando, né, para vocês, leva-se muito tempo. Bom, hoje tem softwares que fazem isso, e aí já teve, vamos dizer assim, nós já tivemos um grande problema solucionado pela tecnologia. Mas a amarração aí vem o que o Gustavo está apontando aqui, Gustavo, que é muito interessante, que é a análise do conteúdo dessas entrevistas, amarrando com o objetivo da pesquisa, com a hipótese que porventura tenha sido desenhada nessa pesquisa, e trazer esses elementos das entrevistas para corroborar, para falsear, para validar a hipótese que foi levantada na pesquisa, é uma tarefa braçal que é assim, não sei, é de enlouquecer, né? Leva-se muito tempo. Uma pergunta que é curiosidade, Gustavo, você chegou a colocar essas entrevistas transcritas como anexo da sua pesquisa? E outra pergunta, você utilizou algum formato, por conta de talvez trazer alguns dados sensíveis, de não identificar essas pessoas entrevistadas, ou não houve problema com relação a isso? Não, na verdade, não foram 50 entrevistas, foram 12 entrevistas. Tá. Puxa vida. Não, mas 12 já é muito trabalhoso, né? É 1 hora cada entrevista, são 12 horas. Exatamente. Então, foram 12 entrevistas.
como elas foram gravadas, realmente, a gente, né, obteve a essência dos entrevistados, né, para fazer a gravação e posterior transcrição, foram todas gravadas em MP4, na verdade, e depois eu não utilizei nenhum software específico de identificação de conteúdo diretamente, era uma possibilidade, mas como eu, ao longo das entrevistas, eu fazia as marcações dos momentos do tempo onde cada uma das informações eram tocadas, eu ia fazendo as marcações e fiz esse trabalho público, como você colocou, de retornar as gravações e fazer as capturas das falas e manualmente transcrevê-las através da digitação, mas de trechos, né, de trechos, inclusive, que são até citados no artigo. Acho que alguns excertos foram colocados, mas não todos. Na tese do mestrado, a gente coloca uma quantidade muito maior dessas, mas tem um material grande, né, enfim, bastante grande de cada entrevista, os principais, as chamadas evidências, né, ou seja, aquelas informações, considerações coletadas por cada uma das pessoas, e depois a correlação entre elas, né, e a gente categorizou de acordo com os assuntos que corroborava e que, no fim, chegaram a essas principais 7 barreiras de forma categorizada. Né? Mas eu não coloquei, aí respondendo a sua pergunta, eu não coloquei essas informações como um anexo na pesquisa, não. De fato, há uma série de informações de pessoas, quer dizer, dentro da lista inteira, nomenclaturas de pessoas, setores e tal. Eu achei que seria, apesar de estar, digamos assim, estar assinado, né, como uma coisa sem problema, mas eu achei por bem, até pela quantidade de informação, não colocar tudo, não anexá-los. Mas, enfim, caso precise, né, a gente, novos desdobramentos, vão ser guardados. Perfeito. E uma dica, pessoal, acho que para todos, eu não sei se vocês já utilizaram a plataforma do Meet para videochamada, pelo menos a gente, não sei se está habilitado para todo mundo isso, mas quando nós fazemos alguma reunião na universidade utilizando essa plataforma, ela foi agregada uma nova funcionalidade que ela transcreve todas as falas num documento depois, como se fosse uma ata, né? Sei lá, um documento com todo esse resumo. Isso, Gustavo, e todos os demais que fizeram entrevistas e que tiveram que transcrever e analisar, já seria uma grande ferramenta para que auxiliasse na nossa pesquisa. Portanto, acho que entrevistas futuras utilizando o Meet ou qualquer outra plataforma vai ser bem interessante. Bom, eu acho que, Anderson, nós temos um tempo final ainda para fazer um debate geral, né? Agradeço a todos. Se alguém tiver alguma... Pois não. Posso fazer um apontamento né, uma pergunta, um questionamento do Gustavo, do trabalho dele? Pode, a gente pode, Anderson, já então encaminhar para esse momento em que a gente tem esse final em que a gente abre espaço para que outras perguntas também sejam feitas após a sua. Fique à vontade, Anderson. Perfeito. Gustavo, parabéns, viu? Eu usei também o mesmo método que você usou na minha dissertação também. Eu fiquei só com dúvida num ponto. Você aponta que utilizou como, para início, né, das entrevistas, deixa eu achar aqui a matriz de aferição da Tricom, né, os itens que não atende. Eu queria entender como que você fez essa análise. Eu sei que você deixou o pessoal falar à vontade, depois pegou as unidades de registro ali para poder chegar nas 7 barreiras, né? Mas como que foi a utilização dessa matriz, que eu não entendi. Desculpa se é uma pergunta vestibular. Absolutamente. Aliás, não existe pergunta vestibular. Todas são muito importantes, né? A gente sabe disso. O método que eu usei, na verdade, a dinâmica da coisa foi essa matriz, ela já era parte do processo de trabalho de cada um desses operadores. Eles já a utilizavam, já sabiam de antemão, já tinham nas suas mãos, para fazer a aplicabilidade dessa matriz de medição dentro do seu próprio órgão, e muitos deles fizeram isso em outros órgãos, ou seja, ele era responsável por aferir a transparência de acordo com aqueles quesitos em secretarias do Executivo, em órgãos do Judiciário e também no seu órgão de origem, Tribunal de Contas. Então, ele conhecia cada um daqueles quesitos e as respostas dadas internamente àqueles quesitos no seu órgão. Então, ele já de antemão, antes da entrevista, nós fizemos pedir para que cada um deles, né, levassem à entrevista já o resultado interno que eles já tivessem realizado da aferição interna, ou seja, quais foram os itens que vocês já tiveram a oportunidade de fazer a avaliação interna como não conforme.
e partimos desses itens não conformes, para poder entender, motivar, ouvi-los a partir do momento de onde vem isso. E durante havia um roteiro de entrevista, onde eu determinei uma sequenciazinha, onde eu começava com eles, cada um deles falando de uma forma mais aberta, para que eles pudessem dizer, de uma forma geral, como é que é o processo, o que eles veem de dificuldade, para pegar questões até culturais, questões sobre... E também chegando à parte da aplicabilidade, né, da métrica em si. Então, com isso, foi bastante rico e dinâmico, porque você pegava tanto as percepções que são individuais, cada um deles, apesar de responsáveis, os coordenadores únicos, né? Isso era uma coisa interessante, porque ele era a pessoa única daquele órgão, em geral, que foi responsável por aplicar aquilo, e a gente estava bebendo na fonte de quem coletou e quem, digamos assim, analisou até internamente para o órgão em si, onde ele participa, das informações. E aí, a partir daí, a gente já chegava na entrevista com isso previamente, vamos dizer assim, já, não é mastigado, mas ele já tinha pensado sobre isso, né? Já trazia essa informação. Seu áudio está fechado, Anderson. Entendi. A sua amostra ficou muito boa, né? Eu fiquei aqui impressionado com a quantidade de pessoas e os cargos que você conseguiu entrevistar. É, era isso em relação ao Gustavo. Muito obrigado, Gustavo. Parabéns. Obrigado a vocês. Bom, a gente tem então esse tempo final. Por favor, Amanda. Eu também fiquei com um pouquinho de dúvida, eu não tive acesso ao teu artigo, mas, Gustavo, sobre essa aferição por checklist que funciona nessa matriz da Tricom. É um checklist que analisa as informações que foram disponibilizadas nos portais, é isso? Sim, eu posso até disponibilizar aqui, eu não disponibilizei a matriz em si, mas ela tá, inclusive, tem um link no Portal Nacional de Transparência Pública da Tricom, onde você consegue baixá-la, inclusive, em Excel. Ela é uma planilha Excel, com diversas informações e quesitos, onde, dependendo do poder, do tipo de poder que está sendo avaliado, se é o poder executivo, se é o poder judiciário, se é o Tribunal de Contas, você tem uma lista de quesitos e verificações. Então, você perguntava, olha, esse órgão, ele disponibiliza informações a respeito das suas despesas públicas ao nível de detalhe ou apenas genérico? Para exemplificar, aqui no artigo, realmente, o enxerto da matriz, eu não coloquei questão de espaço, mas eu posso até botar um link aqui onde você consegue baixar essa planilha exata. Ele é uma planilha desenvolvida pela Tricom, compartilhada com todos os tribunais de contas que se utilizam. E esse checklist é justamente, inclusive, uma das identificadas como barreiras, porque a cada órgão desse, cada Tribunal de Contas do Brasil, ele tem localmente já a sua forma de avaliar, porque ele já faz isso como competência originária dele, de fazer avaliação de como está a transparência em outros órgãos, né? Então, por vezes havia alguns, não conflitos, mas dificuldades, que havia uma métrica local que talvez abarcasse um pouco mais de quesitos em relação a essa métrica nacional que foi definida pela Tricom, e às vezes, por vezes, um pouco menos. Então, essa diferença entre o checklist, entre a forma de interpretação dos quesitos, foi uma das barreiras identificadas como problemática para poder ter uma melhoria no futuro. Mas sim, é um checklist, uma grande planilha Excel, que no fim do processo ele é traduzido, ele é coletado nos tribunais de contas, todos eles fazem o envio através de formulários base web, para o local onde é da Tricom, e isso é uploadado, isso é consolidado num grande painel. Se você entrar hoje no Portal Nacional de Transparência Pública, você consegue verificar os resultados dessa avaliação de transparência, inclusive muito bem detalhado, através de um sistema BI muito bem feito, onde você vê cada um dos tribunais de contas, e não só os tribunais de contas, mas cada um dos órgãos públicos do Brasil, como estão, qual é o ranking dele, inclusive, e cada um dos atributos. É bastante interessante. Obrigada, Gustavo. Agora, Gustavo, me chama a atenção também, algo que se a gente for pensar o porquê da existência do Tribunal de Contas, né?
e na análise que você apresenta dos resultados, essa, vamos dizer assim, uma certa dificuldade oriunda, talvez, do item 7 que você coloca aqui, de limitações de recursos administrativos e de TIC dos tribunais, se a gente for pensando que é contraditório, né? Porque o Tribunal de Contas é para dar publicidade, além do seu caráter fiscalizatório, né? Para aferir as contas públicas e tudo mais, mas também dar transparência, né? E o próprio Tribunal de Contas tem dificuldades em dar transparência naquilo que ele faz, né? É algo contraditório isso, né? É algo de um lugar que talvez a gente não esperasse isso, né? Não sei se vocês acabaram fazendo alguma reflexão nesse sentido também ou não. Sim, na verdade, esse é um pouco até da motivação de pesquisa lá no início, né, como eu coloquei na apresentação, quer dizer, já existia e existem trabalhos acadêmicos que apontam nesse sentido, né, de que tribunais de contas são órgãos fechados, que na prática eles não são transparentes, que eles têm dificuldades e uma série de coisas nesse sentido, e até, digamos assim, colocações dos trabalhos até bem mais ácidas que essas, se a gente for olhar na literatura. Mas o que eu consegui observar é que, como órgãos públicos, vamos dizer assim, do ponto de vista administrativo, são similares a outros órgãos, né? Tem suas dificuldades administrativas de quantidade de recursos, de priorização de recursos. Então, se nós formos identificar uma empresa, né, ou uma organização, olha, eles têm uma premissa de trabalho de negócio dele, vamos chamar assim, que é fazer análise de contas administrativas de outros órgãos e emitir pareceres, eventualmente, se tiver alguma coisa inconsistente, ilegal, apontar esses erros, eventualmente até puni-los, né? Fazer a transparência dos seus próprios é uma atribuição obrigatória, como um órgão, né, administrativo, como todos os outros. Mas ele tem, dentro das prerrogativas dele, fazer a fiscalização de outros, também a si próprio. Então, como até alguns artigos colocam, ou seja, a gente espera, né, que em casa de ferreiro o espeto não seja de pau, né? Mas exatamente esse é o ponto que foi levantado como motivação inicial da pesquisa e que foi comprovado assim, que há dificuldades e há barreiras, né? Mas uma das coisas talvez mais interessantes e relevantes é que a questão de opacidade intencional, quero esconder informações porque não quero me envolver, isso definitivamente não foi encontrado, né? As evidências mostraram claramente que, ao contrário, muito ao contrário, né? Em especial, os operadores, de fato, os servidores que estão envolvidos em toda essa captação e demonstração, estão extremamente preocupados até com isso, em fazer a divulgação e a transparência da melhor forma possível, inclusive algumas barreiras, como a questão da importância da compreensão dos dados e tal, foram itens que foram levantados inicialmente, porque esse foi um dos itens que, das 12 entrevistas, se não me engano, 10 delas, a pessoa já coloca a dificuldade de interpretação das informações que são colocadas nos portais pelos seus usuários, pela população em geral. Quer dizer, a importância dessa inferabilidade, a capacidade de inferir sobre os dados. Então, eles próprios têm essa visão. Então, nesse aspecto, sim, a gente espera, né? Mas ou seja, há uma grande boa vontade e recursos, digamos assim, intelectuais e de trabalho querendo fazer acontecer. Mas existem conflitos, não, eu diria, brigas por recursos. Ou seja, se eu preciso desenvolver um sistema de TI que vai dar maior agilidade ao processamento interno de dados das decisões do tribunal. Isso vai ser priorizado em relação a alguma coisa que precisa desenvolver um sistema para integrar os dados de transparência que vão para os portais, por exemplo. Né? Como é que eu vou alocar os programadores para isso? Então, que é a decisão de gestão de uma organização, né, do ponto de vista de priorização. É isso. Perfeito. Alguém mais tem alguma colocação, algum questionamento? Eu quero aqui, portanto, se não há mais questionamento nem debate, agradecer a apresentação de todos vocês, o trabalho nessa sala, que tem nessa versão, né, da 27ª edição da SEMEAD, Relações Governo-Sociedade, Transparência, Contabilidade e Participação, que foi o tema que nós hoje aqui tivemos como apresentação. Agradeço a todos os participantes, agradeço a Jéssica, que me auxiliou aqui, ao Anderson, que também me auxiliou. Parabenizo
o Guilherme, a Ana Júlia, e aqui também pelo trabalho, o professor Cláudio, trabalho transparente e gestão dos RPPS, impactos nas contas públicas dos estados do Sudeste brasileiro, da Unifal, Minas Gerais. Agradeço também a Amanda, que apresentou 2 trabalhos. O primeiro, Transparência e Qualidade da Informação Pública, uma análise sobre a perspectiva do cidadão na Universidade Federal da Paraíba, Amanda e o professor Flávio Mota, bem como Transparência e Acesso à Informação Pública, uma revisão sistemática da literatura. O professor Flávio, juntamente com a Amanda, que aqui nos presenteou com a apresentação dela, parabenizo e agradeço novamente, e o Gustavo e a professora Marie Macadar, com o tema Barreiras à Implementação das Diretrizes e Transparência da Lei de Acesso à Informação em Tribunais de Contas Brasileiros, análise através da métrica da conformidade da Tricom. Estava aqui gravado para mim, Gustavo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é isso, né? O FRJ? Perfeito, né? Agradeço a todos, parabenizo pela apresentação. No chat foi colocado um link para que vocês avaliem como é que foi essa sessão. E, Anderson, algum comentário? Alguma questão mais a ser colocada? Está fechado o seu áudio, Anderson. Desculpa pela demora em entrar, tive problemas aqui de ordem particular. O professor já avisou a questão da avaliação, né? Já estamos já no segundo dia de evento, então está todo mundo já acostumado já a fazer a avaliação. E Gustavo, não acompanho dos demais colegas, tinha até algumas perguntas para fazer, mas fiquei receoso de fazer pergunta, né, que já tenha sido trabalhada na minha ausência. Mas li e assisti todos os vídeos e vi a qualidade do material apresentado. Parabéns a todos, tá? Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Parabéns pela qualidade das pesquisas. Faço votos que quem não tenha continuado as suas pesquisas nos recortes que elas permitem, que continue, por favor. Coloco à disposição também para estabelecimento de contatos futuros. E, mais uma vez, parabenizo e agradeço pela tremenda qualidade do debate das apresentações que foram aqui feitas nessa tarde de hoje. Um grande abraço a vocês e espero encontrá-las em outros momentos. Anderson, Jéssica, grande abraço. Aos demais também. Obrigada, professor. Obrigada a todos também. Tchau, tchau. Tá, obrigada. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Obrigado. Jéssica, obrigado, viu? Obrigada também, Anderson. Tchau, tchau. Desculpa aí te dar essa bronca. Tranquilo, foi Tchau, ótimo tchau. uma experiência. Tchau, tchau.